Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Se você chegou aqui a primeira vez, que você se sinta acolhido e retorne sempre que desejar. Aqueles que estão acompanhando as reuniões públicas, que possamos continuar sempre na nossa caminhada de aprendizado do Evangelho que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem falará para a gente sobre um tema relacionado à Terra a Caminho da Luz será a Graça Leite, também colaboradora da casa. O tema de hoje será o desapego. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a nossa prece inicial. A página de hoje é obra do Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos autores. A mensagem de hoje é do capítulo 2, mensagem pelo Espírito André Luiz. E o título é Excesso e Você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhes sobram aos pés descalços, que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com o tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, respirar, nos acalmar e imaginar à nossa frente o nosso mestre e amigo querido, nosso exemplo, Jesus.
Que possamos, juntos ao nosso Mestre, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, recebendo as palavras da nossa irmã Graça Leite, que trará para nós o Evangelho, que trará para nós tudo o que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Que possamos neste momento aproveitar essa oportunidade, entrando em sintonia com o nosso Mestre e com os espíritos benfeitores da casa da Irmã Rosa, que velam por nós, que nos trazem consolo, paz e harmonia para o nosso lar e o nosso dia a dia. Estejamos juntos em mais esse encontro de muita alegria e aprendizado. Que assim seja, graças ao bom Deus. E agora passo a palavra para a Graça Leite. Meus amigos, muita paz. Vamos agradecer ao Pai Celestial por mais esta oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. No ano 331 a.C., Alexandre o Grande, ele conquistou a Pérsia e, consequentemente, a Judéia. Assim, o Templo de Jerusalém, o Templo Sagrado, foi profanado. Porque era proibido ser judeu, e ali começaram a adorar a outros deuses e a sacrificar animais que eram considerados impuros por Moisés. Porém, um pequeno exército de rebeldes, que ficou conhecido como Macabeus, eles reconquistaram aquela região, mas o templo estava impuro. Era necessário, assim, purificar. Só havia um pequeno vidro de azeite que daria para acender uma única lâmpada, que certamente ficaria acesa por 24 horas. Mas, no entanto, esta lâmpada se manteve acesa, não se sabe explicar como, por uma semana. Foi assim que surgiu, no ano 165 a.C., a festa da dedicação, a festa das luzes, que festejavam desta forma a liberação do povo grego. Nesta época, todos iam ao Templo de Jerusalém, todos os judeus. E Jesus era judeu. Jesus, conforme o discípulo amado, conforme João, no seu livro 10, afirma que Jesus foi à festa da dedicação. E que, estando no portão conhecido como o Portão de Salomão, os judeus se aproximam e então questionam se ele era o Messias. A resposta de Jesus foi mal interpretada. Eu e o Pai somos um. Eles interpretaram que Jesus estava afirmando que era Deus. E isto era uma blasfêmia. Eles então apanharam pedras para apedrejarem Jesus. Conforme João, o evangelista, no capítulo 11, ele afirma que a partir daí os judeus começaram a planejar a morte de Jesus. Jesus, então, sai de Jerusalém e vai para uma cidade chamada Efraim, com seus discípulos. Esta cidade ficava perto do deserto.
desta cidade, Jesus então partiu para Betabara, lá do outro lado do Jordão, o local onde foi batizado por João. Desta forma, era necessário, como judeu, voltar a Jerusalém para participar da Páscoa. Então, Jesus toma o rumo de Jericó. Mas ele não vem por uma estrada muito famosa, conhecida como a Via Regis, a Estrada dos Reis, que fica margeando o Jordão. Ele vai para Jericó, ele toma o rumo de Jericó, passando pela Pérea. Normalmente, os conselhos de Jesus, as parábolas contadas por Jesus, estão de acordo com o povo, com as necessidades do povo da região aonde ele se encontra. Então é aqui na Pérea que ele fala de divórcio, é aqui que ele aconselha a entrar pela porta estreita, a não ocupar os lugares de destaque. É aqui na Pérea que ele conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Mas é aqui que se dá o encontro de Jesus com o jovem rico. O nosso convite é analisar este encontro de Jesus com o mancebo rico e buscar compreender o significado do desapego para a nossa evolução espiritual. 3 evangelistas falam deste encontro: Marcos, Mateus e Lucas. O codificador Allan Kardec, ele abre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, mencionando este encontro. O título do capítulo é: Não se pode servir a Deus e a Mamon. A benfeitora Amélia Rodrigues, 43 anos após o seu desencarne, ela escreve, ela dita a obra Premissas do Reino através da mediunidade de Divaldo Franco, e no capítulo 5 ela menciona o encontro de Jesus com este jovem. Quando analisamos as narrativas dos autores citados, nós percebemos que o jovem era rico, era judeu e respeitava os mandamentos. Mas, no entanto, ele estava descontente. Busca Jesus porque gostaria de entender o que era necessário para herdar a salvação. Marcos, o evangelista, chama a atenção que o jovem, ele se colocou de joelhos para questionar Jesus. Esta observação nos faz compreender que o jovem reconhecia a superioridade de Jesus como mestre. Ele respeitava Jesus. O questionamento era diferente dos questionamentos elaborados pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas. Ele tinha interesse em saber o que era necessário para herdar a salvação. E a resposta de Jesus, conforme Lucas, Jesus diz: vende tudo quanto tens, reparte-o
pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e segue-me. Afirma a benfeitora Amélia Rodrigues que a resposta de Jesus era como um punhal afiado. Demonstrou ao jovem que ele tinha um problema, que era o apego à riqueza. Diz Amélia Rodrigues que aquele jovem, ele dormia em um leito riquíssimo, enquanto a maioria dormia em esteiras de palhas que eram assim colocadas no chão. Ele cuidava do corpo, passando ungüentos e óleos caríssimos, raríssimos. E as suas arcas estavam abarrotadas de ouro, de prata e de gemas. Mas sentia-se infeliz. Ele confrontava-se com o vazio existencial. O ano de 2020 jamais será esquecido na nossa história. Foi um ano ou está sendo um ano de muito sofrimento. Não há dúvida que sofremos, mas para mim, este foi um ano que será lembrado por ter me proporcionado grandes oportunidades. A oportunidade de conviver em família. A oportunidade de perceber que estar unidos não é estar presente fisicamente, mas a união de pensamentos, a união de metas para atingir a um único objetivo. Neste ano nós percebemos que necessitamos do outro para permanecer encarnado. Este é um momento necessário para grandes reflexões, principalmente em relação às nossas conquistas. O que conquistamos nesta encarnação até o momento presente? São muitos aqueles que podem comprar tudo que o dinheiro é capaz de proporcionar, mas que encontram-se neste momento infelizes. Estão experimentando os anseios do mancebo rico. O mancebo rico estava diante de uma dúvida, afirma Amélia Rodrigues, que ele buscava participar dos jogos em Cesareia. Mas, na verdade, afirma a benfeitora, ele estava usando a participação nos jogos de Cesareia como uma fuga. E no momento atual, nós estamos nos afogando em fugas. O exagero no cuidado com o corpo, muitas vezes colocando em risco a saúde e até mesmo a vida. A conquista de cargos e ocupações e funções, muitas vezes gerando a dor, o sofrimento, as lágrimas dos amigos, de outras pessoas. O desperdício no possuir. E sem falar no uso de drogas lícitas e ilícitas. Mas a benfeitora Amélia Rodrigues, ela descreve com muita propriedade o conflito que vivenciava aquele jovem naquele momento. Podemos imaginar
a voz de Jesus que convidava, o olhar de Jesus, o magnetismo de Jesus. Mas diz Amélia Rodrigues que o vento abraçou uma roseira e pétalas de rosas vermelhas caíram aos pés daquele jovem como um aviso. Primeiro, permita-me, se me amas, participar dos jogos em Cesareia. Depois, então, eu poderei te seguir. Não há tempo. Tem que ser agora. Vem, segue-me. Vende tudo o que possuis, distribui com os pobres e vem e segue-me. Não há tempo. Eu não receio dar ouro, prata, gemas, porque isso eu conquisto novamente. Aí, neste momento, nós podemos nos questionar qual seria a verdadeira propriedade do homem, o que de fato lhe pertence. Para responder a esta questão, eu lembro-me de um benfeitor da humanidade, Pascal. Quando um menino de 10 anos de idade, Pascal pegou uma colher, bateu em um prato e observou o som. Daí, aquela criança de 10 anos de idade resolveu escrever um tratado sobre o som. Pascal, ele era um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo, católico e francês. Muitas frases, mensagens de Pascal, quando encarnado, ficaram eternizadas. Eu vou citar 2. Dizia Pascal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Dizia Pascal: eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque não tenho vergonha de pensar. Ele desencarnou no dia 19 de agosto de 1662, com apenas 39 anos, depois de muito sofrimento. No livro dos médios, este espírito se dirige aos médios. É uma mensagem muito interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós observamos 2 mensagens de Pascal. Uma ditada em 1862 na França, em que ele fala sobre o egoísmo. Mas eu gostaria de me referir à mensagem que ele dita em Genebra em 1860 sobre a verdadeira propriedade. Aqui, Allan Kardec, ele incluiu esta mensagem no capítulo 16, no item 9. E diz então Pascal: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, nos lembrando que nós somos seres espirituais e que fatalmente vamos voltar para o plano espiritual. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. É claro que só tem o usufruto e não a posse real. A mensagem realmente de Pascal é uma grande
advertência e que nos leva a perceber a importância de conquistar um bom lugar no plano espiritual. Devemos sim, diante das nossas escolhas, ter em mente que somos seres espirituais e que vamos voltar ao plano espiritual. Para responder o que então o homem, o encarnado, possui realmente, Pascal nos diz: nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência. A conquista da inteligência se dá através dos tempos. Como um princípio inteligente, visitamos todos os reinos e no reino nominal abraçamos a razão, os conhecimentos e, finalmente, afirma Pascal, as qualidades morais que vão garantir um bom retorno ao plano espiritual. Mas a benfeitora Amélia Rodrigues, ela, com sabedoria, descreve aquele conflito vivenciado por aquele jovem. Ele começa a se questionar: terei que abdicar da fortuna da juventude, dos tesouros da vaidade, as honras, os caprichos, os bajuladores? Seria necessário renunciar a tudo isso? Jesus respondeu: sim, dai-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Diz Amélia que o rapaz olhou para Jesus e disse: perdoa-me, mas não posso. E saiu correndo. Allan Kardec questiona aos espíritos e no livro dos espíritos, e analisando as questões 814 a 816, nós podemos concluir que tanto a riqueza quanto a miséria são provas. E que muitas vezes é o próprio espírito que suplica. Por outro lado, conforme as respostas dos espíritos, nós percebemos que a riqueza não é um obstáculo absoluto, porque não seria justo. Por outro lado, aqui os espíritos chamam a atenção que a miséria, ela gera queixas em relação à divindade. Por outro lado, lembram os espíritos que a riqueza, ela incita os excessos. Allan Kardec, neste capítulo, no item 7, ele afirma que a riqueza, ela é mais perigosa. Por quê? Porque ela gera, né, as tentações, a fascinação, a riqueza excita o orgulho, o egoísmo e a vida sexual. Por outro lado, o mestre Lyonês nos chama a atenção que muitos daqueles que passam da condição de miséria para uma condição de riqueza, né, esquecem muitas vezes daqueles que conviveram
quando se encontrava aqui, diante de necessidades, diante dos sofrimentos inerentes à carência, às carências da miséria, tornando-se insensível e egoísta. Eu diria, na minha pequenez, muitas vezes até tendo medo, muitas vezes até menosprezando e tendo vergonha do ambiente que havia convivido anteriormente. Mas Allan Kardec, ele também analisa essa súplica de Jesus, né? Orientação e súplica de Jesus. Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Será que é necessário ser pobre para seguir Jesus? Será que é necessário vender tudo que conquistamos para seguir Jesus? Aí Allan Kardec, ele nos orienta dizendo assim, que Jesus quis demonstrar desta forma que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Percebemos claramente que o obstáculo absoluto não é a riqueza. O obstáculo absoluto à nossa evolução espiritual é o apego à riqueza. É muito interessante, porque Allan Kardec, ele nos faz perceber que o mancebo, ele pensava que estava quite com as leis, mas, no entanto, ele não queria abandonar os seus bens, que era dono, não é? Na verdade, nos lembra Allan Kardec que o mancebo rico, ele não tinha a verdadeira caridade. E aqui nós nos lembramos que fora da caridade não há salvação. Jesus, ele sai ali da Pérea e chega em Jericó. E encontra-se aqui em Jericó com Zaqueu. Antes de falar sobre este encontro, eu lembro que Caio Graco, por cerca de 123 a 122 a.C., ele implantou um sistema de arrecadação de impostos aqui nas províncias asiáticas. Muito interessante, que Roma se apropriou deste sistema. Como era? Havia um leilão e o participante deveria comprovar uma fortuna, no mínimo, de 400.000 sestércios. Então, eram pessoas ricas que, ganhando aquele leilão público, teria o direito de assinar um contrato onde poderia arrecadar os impostos naquela região por 5 anos. Então, eram homens ricos, porque eles pagavam de forma adiantada a Roma e então iam recolher os impostos do povo. Então, eram pessoas ricas. E Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos em Jericó, que era uma cidade em que o cunho, não é, o perfil, era uma cidade comercial, que tinha uma alfândega. Além disso, Zaqueu, ele tinha vários negócios particulares, tinha vários empregados. Era um homem rico. Mas, no entanto, Amélia Rodrigues, também nesta obra, Primícias do Reino,
No capítulo 15, ela afirma que Zaqueu já conhecia Bartimeu, o cego que Jesus curou há muito tempo. E que Zaqueu, atendia às necessidades de Bartimeu. Ali na alfândega, afirma a benfeitora que Zaqueu gostava de atender à miséria e amenizar a dor. Era um emissário da caridade. Afirma a benfeitora. Na realidade, ela conclui este capítulo afirmando que, após a crucificação, Simão Pedro convida Zaqueu para administrar uma igreja florescente em Cesareia. 2 convites, 2 espíritos. Mas Zaqueu, ele utilizava a sua fortuna para amenizar a dor. Zaqueu era caridoso. E o ponto final? O ponto final deste nosso encontro fica com Pascal. Pascal, aqui no item 12 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma que Jesus jamais repelia aquele que o buscava. Ele, neste item, nos faz um questionamento que eu gostaria de finalizar estas reflexões com este questionamento. Quando tomareis Jesus por modelo de todas as vossas ações, não há mais tempo. Vamos tomar coragem e seguir Jesus. Meus amigos, foi uma grande alegria estudar com vocês. Agradeço imensamente a esta oportunidade. Obrigado por terem me ouvido. Agora eu espero que cada um esteja preparado para receber os espíritos bondosos da casa de Irmã Rosa, a nos abençoar com a paz, com a serenidade, com a vontade e a coragem, e que possam fluidificar as águas. Muita paz para todos. Amigos, em oração, vamos louvar a Deus e a espiritualidade amiga aqui presente. Pedimos permissão para encerrar este encontro, agradecendo a todos que contribuem para a realização destas reuniões, as equipes espirituais, equipes dos nossos irmãos encarnados, empenhados em nos trazer momentos tão prazerosos e edificantes. Rogamos aos amigos espirituais que permaneçam conosco, levando aos nossos lares a paz que encontramos neste momento. Que o sublime amor de Jesus penetre em nossos corações, lançando a luz divina que iluminará as trevas no nosso ser. Que a tristeza, a dor, a mágoa, a angústia dê lugar à alegria, à paz, ao perdão. Que possamos sentir a presença de Deus, nosso Pai maior, ao nosso lado, percebendo e tendo a certeza que não nos abandona, que permanece presente em tudo e em todos que nos rodeiam.
na lua que ilumina a noite, no canto dos pássaros, no silêncio da tarde, no sol que nos aquece, no perfume das flores, na mão que estende em nossa direção e na voz que nos acalenta. Envolvidos nessa atmosfera de paz em que podemos sentir a presença amiga de espíritos do alto, pedimos mais uma vez pela fluidificação das águas, que sejam depositadas energias benfazejas que irão revigorar nossa força física e nossa fé. Fiquemos em paz, irmãos, que assim seja. Graças a Deus.